A paz de seus irmãos, amém? Irmãos, pode sentar, irmãos, fica à vontade. Essa é a casa do Pai. E onde há o Espírito Santo de Deus, aí há liberdade. E você tem liberdade de glorificar ao Senhor, exaltar o nome dEle. Não porque Ele precisa, porque Ele já é grande, amém? Ele já é tremendo. Irmãos, eu vou ler lá em Jonas, é bem conhecido dos irmãos. Jonas 1. Vamos conversar um pouquinho sobre Jonas. Amém? Vocês estão me ouvindo? Amém? Aqui não é proibido amém, nem glória a Deus. Como diz um hino aí, tá difícil, cante, né? Tá triste, cante louvores. Tá alegre, cante louvores. Então a solução o quê? É cantar ao Senhor e agradecer a Ele, porque Ele é bom. Irmãos, conta a história que Jonas, ele tem um chamado do Senhor. O Senhor fala, olha Jonas, vai lá em Nínive, pregar lá, aquele povo lá. E Jonas falou assim, rapaz, não vou não. Eu vou para outro caminho. E Jonas, tá bom, você tem o livre-arbítrio, você pode ir, mas a obra é com você. E Jonas foi, pagou ali sua passagem no navio, foi para Tarsis, pagou sua passagem, tudo certinho, tudo bem, tudo maravilhoso. Mas no meio do caminho, teve uma tempestade muito forte, um vento forte, e o barco começou a ir a pique, começou a balançar, e o pessoal lá com medo, os marinheiros, o pessoal tudo com medo, e Jonas lá de boa. E o pessoal, rapaz, como é que pode? Por que está acontecendo isso aqui com a gente aqui? Tem alguma coisa errada. E o Jonas estava onde? Dormindo. Eu acho que Jonas era baiano, irmãos. Eu acho. Manso que só. Porque você vê um barco daquele jeito ali, né? Balançar para um lado para o outro, e o camarada lá embaixo aí. Ele aqui conhece de barco. O pastor Cássio conhece de barco. De navio, né, pastor? De navio. E quando tu tem aquele vento lá, o cara vai ficar ali de boa dormindo? Eu duvido. Eu duvido a pessoa, não, está de boa, tá, o vento está balançando, mas está tranquilo. E às vezes é assim na nossa vida, irmãos. O vento vem, balança, arrebenta com tu e você, estou de boa, estou tranquilo. Eu lembro que Davi, ele cometeu ali aquele adultério porque ele estava de boa no palácio. Enquanto os soldados estavam indo para a guerra, Davi estava onde? No palácio, só assim, ó, só de boa, rapaz, aqui está de boa, tranquilo. Rapaz, e aquela mulher ali, aí, ó, deu brecha, o inimigo, ó, pá. Então, quando o crente está de boa, está tranquilo, está tudo tranquilo, o vento está batendo, e ele fala assim, não, está normal. Irmão, não é normal, irmãos. Na nossa vida, o crente, realmente, ele tem que ter aquela luta, porque o crente tem um chamado. E quem tem chamado, ele sofre pelo chamado, não adianta. Quem não tem chamado, entra na igreja e sai do mesmo jeito, é tranquilo. Não tem chamado, mas aquele que tem chamado, ele parece, né, perece. É sofrer, é um pastor, eu sempre falo com o pastor, ser pastor é sofrer no paraíso, irmão. É sofrer no paraíso, é tanta gente, tanta coisa, sabe? E às vezes a gente estamos dormindo. Irmãos, quando eu falar vocês, eu falo eu também, tá? Mas não entenda mal não, tá bom? Então assim, às vezes nós estamos dormindo, tranquilo, descansando, e nós temos um chamado. Você tem um chamado. Para que Deus te chamou? Qual o objetivo? Para onde? Para fazer o quê? E quantas vezes você tem deixado, você tem desviado o seu caminho? E acha assim, não, o pastor faz, a irmã faz, o Juraci faz, a irmã, a Lari. Eu vou fazer para quê? Eu vou para a igreja para quê? Eu vou só no domingo. Tá tranquilo. E tu acha que Deus vai te perturbar tu assim, ei, tem que ir para a igreja, ei, tem que louvar o Senhor, ei, tem que fazer. Não, rapaz, tu faz o que tu quer. A vida é tua. Mas as consequências que, às vezes, é pesada. Por causa do quê? Por causa da desobediência. Ah, por que eu estou passando isso na minha casa? Por que está acontecendo isso na minha família, com meus filhos, tal, no emprego? Tu não sabe por quê? Não, eu sei. Desobediência. Olha, se você estiver certo em qualquer coisa, a respeito da palavra de Deus, Deus é o seu advogado. Se você estiver errado, não adianta. Não adianta que Deus não vai estar nessa causa, não. Não vai estar de jeito nenhum. Você que tem que andar à luz da palavra de Deus. Você tem que andar reto aos caminhos do Senhor. Eu sempre falo para a Dorilene, é você pregar a palavra e depois deixar o rastro do inferno atrás. Como é que é isso, Jailton? Eu sou homem de Deus. Eu prego a palavra de Deus. Como é que eu deixo? Pelo seu exemplo.
pelo que você faz. Sabe aquela vaca que dá 5 litros, depois ela dá o coice e derruba o balde? É isso. Você está fazendo as coisas certinho, mas no final você estraga tudo. Tem que vigiar, irmãos. A Bíblia diz vigiar e orar, é todo o tempo. É falar do teu irmão. É tudo isso. Você acha que falar do irmão não é pecado, não, é? É bonito, é? Eu já falei muito, eu estou falando porque, bate em mim primeiro, já falei muito. Já pedi perdão também. Porque eu tenho que pedir perdão. Porque o Senhor perdoa, irmãos, enquanto há vida, há esperança, né? O que diz o ditado? Enquanto há vida, há esperança. Então, Jonas, ele foi no barco ali tranquilo, e o barco lá já ia a pique, já ia tombar, tá? E ele tranquilo lá, e o pessoal, rapaz, tem alguma coisa errada, o cara está dormindo numa tempestade dessa. E chegou lá e falou, ei, rapaz, o pessoal, vamos jogar as coisas aqui, as malas, um monte de caixa, coisa para ver se o navio fica de boa. Fica tranquilo. Não é isso, irmãos. E o que é que nós temos que deixar no altar do Senhor? Para que nossa vida fique tranquila. Para que tudo, que o mar se acalme. O que temos que deixar? É o meu eu? É meu ego? Porque eu sou estudado, eu sei mais que todo mundo. Eu faço isso. Rapaz, tu não sabe de nada. Paulo era desse jeito. Paulo era um cara estudado para caramba. Ele teve que ir um encontro com Jesus. Ele teve que nascer de novo. Nicodemos teve que nascer de novo. O que adianta você ser cheio da palavra e você não ter o Espírito Santo de Deus, irmão? Você é um Paulo. Quando era Saulo, você é um Saulo. Você é cheio da palavra, mas não tem o Espírito Santo de Deus. Você não sabe como conduzir as coisas, não sabe como falar. Você tem que nascer de novo, eu tenho que nascer de novo. Eu tenho que nascer da água e do Espírito. Nicodemos encontra com Jesus, Jesus foi encontrar com ele à noite, escondido, para ninguém ver, disfarçado, ninja. O que eu faço? Rapaz, tu tem que nascer de novo. De novo, vou voltar ao ventre da minha mãe? Não, irmãos. Nascer lá do Espírito. É você ser manso igual Cristo foi. Tranquilo. E, às vezes a ira, irmãos, é tão terrível. Às vezes a gente se ira muito fácil. Eu falo que eu já fui assim, eu irava muito fácil. Qualquer coisa, meu braço resolvia. Então assim, eu não ganhei nada com isso. Nada. Eu digo experiência própria, não ganhei nada com isso. Não é que a pessoa fala assim, alguém te magoou, fala alguma coisa, você fala assim, você fica calado, você é trouxa, você é besta. Não. Você é sábio. Porque provérbio fala, quando um tolo se fala, você cala sua boca, porque senão é 2 tolos falando. Então a pessoa tá brava, você está falando, é 2 tolos falando, é 2 bestas. Cale-se, como diz o outro, se recolhe sua insignificância. Cale-se, feche, deixa a pessoa falar. Né? Irmãos, Deus ele tem o poder de mudar todas as coisas. Mas se você quiser, que Ele faça isso. Ele tem um chamado na vida de cada um de vocês. E com Jonas não foi diferente. E Jonas lá de boa, o pessoal jogou tudo lá. E nada que o navio ficasse tranquilo. Falou, rapaz, tem alguma coisa errada com esse cara ali. O cara está dormindo, tem alguma coisa errada. Rapaz, quem é tu mesmo? Onde tu vem, onde tu vai, como diz o outro. Onde tu vem, onde tu vai? Não, eu sou hebreu aí e tal, eu sou servo de Deus, sou temente a Deus. Olha, o ódio que dá. Sou temente a Deus. Você é temente a Deus e a coisa está acontecendo por causa de tu, rapaz. E olha só, irmãos, quando nós estamos errados com o Senhor, até os que nos cercam ali, na nossa família, eles padecem às vezes por causa dessa desobediência da gente, irmãos. Eles sentem. O Senhor faz acontecer isso. E Jonas não foi diferente. Falou assim, rapaz, o que eu vou fazer com tu? Fosse lá dar algo, rapaz, tu é doido, é? Como é que tu fala um negócio desse? Mas isso serviu para quê? Para converter o pessoal do navio. O pessoal do navio se converteram. Não, então exalta o teu Deus aí, para que o vento acalme aí. O que é que eu vou fazer para o vento acalmar? Me joga no mar aí. E o pessoal era temeroso, hein? O pessoal não conhecia o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, e era temeroso. Rapaz, mas eu vou ter parte nesse sangue desse inocente aí, como que eu vou fazer? Se eu no livro desse sangue do inocente, jogaram ele. E quando jogou o mar, acalmou. O que é que você tem que jogar fora hoje? É um Jonas? Estou parafraseando, tá, irmãos? Jonas foi um homem de Deus. O que você tem que jogar? Qual o Jonas você tem que deixar hoje? Qual é o Jonas na sua vida? A sua arrogância? Sua ignorância? Eu sou, eu posso, tudo eu posso, ninguém faz nada, eu sou o melhor que todo mundo. É isso que Deus te chamou para isso? Deus chamou você foi para isso? Nós temos que descer no altar do Senhor, irmãos. E hoje está difícil os crentes descer no altar do Senhor. Eu sempre falo, pastor, os crentes hoje não querem ser tratados.
Já estou tudo curado, não é possível. Eles não querem ser tratados pelo Senhor. E quando você abre seu coração, Deus vai tratar com você, meu irmão, como tratou comigo. Eu estava falando a minha história para a Dorline lá em casa, lá, rapaz, era terrível. Terrível. E Deus me chamou para isso. Falou, olha, te chamei e me tirou de um lugar que, irmão, só Deus mesmo. Me converti, orei, paguei o preço, fui levando meus irmãos, levei meu pai, minha mãe, fui pagando o preço. E o pessoal me criticando, você é crente, o crente vagabundo, e eu com a Bíblia debaixo do braço. E você é crente sem deixa, pode deixar. Jejuava, estava igual o Irineu, só titela, de tanto jejuar, magrinho, mas buscando a presença do Senhor. Sabe por quê? Porque eu tenho que descer na olaria do Senhor. Eu quero mudança na minha vida, eu tenho que descer na olaria. Eu tenho que buscar onde é a fonte. Onde é a fonte na tua vida? É o teu irmão? É consultar um oráculo? É consultar uma irmã? A irmã ora por mim que Deus vai falar. Não, irmão. Deus fala através dos profetas. Mas o profeta não é para ser usado assim, não, irmãos. Não é para ser usado. Para com isso. Vai orar. Vai clamar. Vai buscar a presença do Senhor. Irmão, estou falando para mim também. Não esqueça disso. Não estou brigando com ninguém. É meu jeito de conversar. Então, irmãos, quando jogaram o Jonas no navio, jogaram ele fora do barco e o mar se acalmou, tranquilo. Aí veio um grande peixe e, engoliu o abençoado. E Deus trabalhando. Estava lá 3 dias lá dentro do peixe. Deve ser muito legal ficar 3 dias dentro de um peixe. Ô, bicho fedorento. Deve ser muito legal, né? Por quê? Desobediência. E, passado os tempos, Deus deu ordem ao peixe. Deus tratou com ele porque ele orou lá dentro da... Irmãos, o engraçado é que a gente só ora quando a gente está lá no último, sabe? A gente só busca o Senhor quando a gente está no último. Porque quando está de boa, a gente até esquece. Quando a gente está as coisas tudo na nossa casa, tudo tranquilo, a gente até esquece de buscar o Senhor. Mas quando as coisas estão lá no último, assim, irmãos, tem o irmão 6 horas, né? Vocês conhecem o irmão 6 horas? É o 6 horas por mim. Irmão, 6 horas por mim, então é o seguinte, quando você está na última, você busca a presença do Senhor. Para com isso, hoje, é tempo, é agora. Você sabe o dia de amanhã? Você sabe o que vai acontecer amanhã? Você faz plano para daqui a 1 ano, não faz? Faz. Mas os planos vêm de onde? Do Senhor, rapaz. A gente não conhece, não pode mudar 1 minuto da nossa vida, porque a gente fazer planos. Eu vou fazer isso. Não, pode pensar, tranquilo. Mas quem dá a ordem, quem executa tudo é o Senhor. Se você estiver alinhado com Ele, Ele vai estar alinhado com você, rapaz. Porque a vontade dele tem que prevalecer na sua vida. Eu quero ser o pastor. Você quer ser pastor? Beleza, você aguenta as pancadas? Ou tu acha que ser pastor é bonito? É legal. Você aguenta a pancada? Primeira pancada que vem, eu não quero mais isso. Cada um tem o seu chamado, rapaz. Não adianta você querer chamar dos outros. Pegue o teu chamado. Para que você foi? Eu vou limpar o chão. Fui chamado para isso, vou limpar o chão. Pronto, tranquilo, estou fazendo a obra de Deus. Ou não estou fazendo? Porque fazer a obra de Deus é só pregar aqui, só cantar aqui bonito, e isso aqui é obra de Deus? Não. Estou fazendo tudo que eu fizer na obra do Senhor, aqui na casa do Senhor, estou fazendo para o Senhor. Se eu estou evangelizando, é para o Senhor. Se eu estou visitando, é para o Senhor. Então, irmãos, ele foi necessário, depois de 3 dias, ele fez uma oração lá no ventre do peixe. Deus, me tira daqui, eu imaginando, eu falando, me tira daqui que eu não estou aguentando mais não. Eu vou lá, eu vou. Eu vou nessa cidade, sabe? Assim, me convenceu, né? Me convenceu. Eu vou lá nessa cidade. Deus deu ordem ao peixe e jogou ele na praia. Mas tu pensa que Nínive tem praia? Tem praia não. É longe. Eu estava dando uma olhada no mapa. Eu não decoro muito o nome não, mas é longe, irmão. Eu acho que era 3 dias, não é, pastor? Mas para ele chegar em Nínive, não era? Da onde ele estava. Porque Nínive não tem praia. Falei, tá, eu vou lá. E Deus falou assim, vai lá e fala isso e isso com o povo lá se arrepender. Com 40 dias eu vou destruir a cidade todinha. Vou arrebentar com isso aqui. Era para fazer em 3 dias, ele fez um dia só. Sabe, menino está desesperado? Só que a criança, ele deu o recado lá, Jonas deu o recado e ficou assim, já deu o recado, eu vou ficar aqui de boa. Vou ficar sentado aqui só, esperando, sabe? Deu arrebentar com essa cidade aqui, ó. Porque, Jonas, engraçado, irmãos. Como é que Deus falava com Jonas, cara, e ele não entendia a voz de Deus, não entendia o amor de Deus. Deus é rico em misericórdia, em amor, irmãos. Deus me salvou foi pela misericórdia dele. Eu estou aqui pela misericórdia dele. Não é porque eu mereço, não é porque eu sou bom, como melhor do que ninguém, não é porque ele me chamou. Ele teve, vou dizer assim, piedade de mim, da minha alma. Sabe que minha família estava toda destruída.
Mas eu tive que dar um passo para o Senhor. Tipo, Senhor, eu quero mudar de... Eu falei, Senhor, eu quero mudar de vida, eu não quero ser assim mais. Todo dia ia a polícia lá em casa, lá. Minha mãe ia para a delegacia, que eu era de menor, e a polícia lá em casa direto. Eu falei, eu vi minha mãe sofrendo assim, eu falei, cara, aqui tá difícil. Eu falei, Senhor, eu quero mudar. O engraçado é que quem me evangelizou foi um rapaz que eu vendia no churrasquinho bebida para ele. Eu estava recebendo cachaça para ele, e ele falou assim, ó, vai lá na minha igreja. Eu falei, ô, gente, ai. O cara bebendo, e falou, vai lá na minha igreja. Eu falei, rapaz, eu vou na sua igreja. Mas bem antes, foram dois jovens lá em casa, né, me visitar a minha família, e eu estava escondido embaixo da mesa. PW e Aparício. E eu embaixo da mesa, pensando, não vou escutar nada disso aqui. Eu embaixo da mesa, como é que não escuta, rapaz? A palavra de Deus, ela tem um poder, irmão, de ela penetra. Mesmo que você não queira, ela bate em tu. Você querendo ou não, o seu querer não importa para Deus, o meu querer não importa para Ele. Quando Ele quer fazer as coisas, não importa o seu querer. Se é você que tem que ir, você vai. Quando eu falo de chamada, irmãos, esse dia eu até falei com o PW. PW, o Senhor me despertou umas 4h30, 5 horas da manhã para dar um recado para um pastor, e Deus me mostrou quem é o pastor e o nome do pastor, e mandou uma foto para mim, vi tudo. Eu nunca tinha visto esse pastor e a igreja tal. E depois disso eu não dormi mais direito. E todo dia eu ficava agoniado, eu não dormia 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, agoniado. E eu falei, cara, eu tenho que falar com esse pastor. Mandei recado e ele nada, não me respondia, não mandava mensagem. Eu, abençoado. Aí o Senhor falou, vai falar com ele. Eu falei, eu vou, porque eu não tenho medo. Eu não tenho medo do homem. Eu não tenho medo do homem. O que pode me fazer o homem? Essa carne aqui? Eu quero estar com o Senhor. Se você estiver preocupado com essa matéria aqui, não, desculpa, mas, irmãos, você tem que temer aquele que mata o quê, pastor? A alma. Você tem que ter medo disso aí. Mas a carne, ela tem que ser morta mesmo todos os dias. E eu fui lá e falei, olha, PW, eu tenho que falar com esse homem. E o PW falou assim, Jailton, é de Deus que você sentiu? Eu falei, é de Deus. Eu falei, então, Jailton, pode ir lá. Aí eu saí no culto aqui, correndo aqui. Falei para o irmão, eu tenho um recado aí para a secretária, eu quero falar com ele no culto lá. Eu falei, olha, se tu não chamar ele, eu vou lá onde ele está, lá no púlpito lá, e falo no ouvido dele. Porque hoje eu não saio daqui sem falar com ele. Eu estou 15 dias sem dormir, rapaz. O cara não quer me ouvir. Eu mando mensagem, ele não responde. Mas antes disso eu pedi permissão ao Senhor, irmãos. O Senhor confirmar realmente se era dele mesmo. E o Senhor confirmou através da secretária. Eu nem falei nada, ela falou tudo para mim. Eu falei, opa, pronto. E fui lá e falei com ele. Então, quando Deus manda você falar, irmãos, fale. Fale. Seja verdadeiro. Seja fiel ao Senhor, seja temente ao Senhor. Não seja, eu falo, irmão, covarde assim, mas não estou ferindo os irmãos, não, me desculpe, tá? Não é essa a palavra. Não seja fraco. Fale. Se tem, tem pessoas que só querem coisas boas. Olha, você vai ganhar um carro, você vai ganhar uma casa, eu vou te dar uma chave. Irmão, eu quero a chave, não, eu quero o carro, que eu mando fazer a chave. Meu filho é chaveiro. Eu quero é o carro. Né? A pessoa fala assim, eu quero a chave. Não, chave eu mando fazer, rapaz. Eu quero é a benção. Então tem pessoas que se preocupam só com isso. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E quando Deus te dá, o que é que tu faz? Nada. Você não ajuda o teu irmão. Vê o teu irmão andando daquele jeito, lá assim, quem liga? Deve estar pagando os pecados, né, pastor? Deve estar pagando algum pecado. Ele está andando a pé, está na chuva. E a gente tem essa facilidade. Ou eu estou mentindo aqui? Irmãos. Então Jonas lá pregou a cidade, saiu correndo igual um doido lá, era para fazer em 3 dias, ele fez só nenhum. Eu imagino Jonas correndo lá. Ei, bando de louco, vamos aí que Deus vai arrebentar com isso aqui logo. Se converta aí. Ele estava com muita vontade de fazer isso. Estava adorando Ele estava adorando ir lá em Nínive pregar. Estava amando. Ele saiu correndo e só sentou só para ver o desastre. E quantas vezes é assim? A gente está aqui na igreja, na comunhão, né, pastor? Tão lindo, né? Um culto abençoado. E às vezes a gente está, não digo irmãos, não estou acusando ninguém. Às vezes a gente está assim só para ver o tombo do irmão. Olha, ali está em pecado, ali vai cair mesmo. Ou não tem Jonas aqui? Só eu que sou Jonas. Tem Jonas.
Estou ali só para ver a queda. Ah, o pastor vai errar e eu vou apontar o pastor. O pastor vai fazer isso, eu vou fazer isso com ele. O irmão vai, o Jonathan vai fazer isso, errar a letra, que erra direto, eu vou falar com ele. Não é isso, irmãos. Deus não chamou você para isso não, rapaz, é para ajudar. O Pedro falou comigo assim, Jailton, como diz o Lula na posse dele, me ajuda. Aí eu falei, só vou te ajudar, Pedro. Jailton, para com esse negócio de ser brigão, cara. Para com esse negócio de bater de frente com as pessoas. Vamos orar para as pessoas, vamos ajudar as pessoas que precisam. Eu falei, rapaz, pastor, foi corajoso agora. Mas serviu para mim. Então, se não tiver ninguém que fale para você, olha, o amigo, irmão, não é aquele que bate a mão no teu ombro e diz, você está certo, você tá no caminho errado, o cara fala assim, você está certinho. Não é isso. É aquele que fala assim, meu irmão, para com isso. Vamos orar, vamos buscar, vamos clamar. Vamos lá falar com a pessoa. Está com raiva? Vamos falar com a pessoa. A pessoa não recebe, problema dele. Eu fiz a minha parte. Eu tenho que estar bem com o Senhor, meu irmão. E com meus irmãos também. Ou você pensa assim, eu vou estar bom com Deus, os irmãos que se virem. Não é isso não. A Bíblia não ensina isso não. Nós temos que ter comunhão entre os irmãos. Eu sou um profeta, sou um cantor, sou um pregador, eu tenho... Não, você tem que descer na olaria, rapaz. Você é pastor de ovelha, mas você também é ovelha. E pastor tem que ter cheiro de ovelha. É o recado que eu dei para o irmão lá. Não quero falar sobre isso não, que é outra abençoado lá. Eu falei para ele, pastor, você tem que falar com as suas ovelhas, você tem que ir atrás das suas ovelhas, e você também é uma ovelha do Senhor, rapaz. Você tem que cheirar como ovelha também, rapaz. Você está vigiando ela e cuidando dela, mas você também é uma ovelha de Cristo. Para de crescer, querer achar que você não é o tal, você não é o tal. Ele é maior, ele é mais. Irmãos, e acabou que a cidade não foi destruída. Jonas, brabo com o Senhor, brabo. Falou assim, rapaz, eu queria que matasse todo mundo. Por quê? A gente pensa assim, gente, Jonas foi covarde, foi não sei o quê. Agora se coloca no lugar dele. Como é que o povo de Nínive era? Era um povinho abençoado, era? Civilizado? Irmãos, era um povo que fazia umas... com seus como é que diz, pastor, de guerra, quando pega o prisioneiro, né? Prisioneiro. Ele arrebentava. É um povo mais cruel daquela época, era o povo de Nínive. O povo era cruel mesmo. Mas João não está com medo, não era disso não, pai. João estava com medo porque Deus é misericordioso. Porque Deus ia salvar aquele povo. Ele não queria que Deus salvasse aquele povo. Aí, certo, Jonas foi lá, a cidade não deu certo lá, o povo fez um jejum geral ali. Estou só adiantando, irmão, para a gente não ficar aqui o tempo todo. Fez um jejum geral ali. Até os animais não comeram mais nada, todo mundo vestiu de saco de pano e pronto, e o povo, Deus salvou o povo. Eu imagino, eu até perguntei para a Graça, como é que Deus salvou aquele povo de Nínive? Então eu falei assim, rapaz, então tem solução para mim. Porque, meu irmão, um povo terrível, e às vezes a gente aponta mesmo, irmão, aquilo ali é só Deus. Não é isso? É só Deus mesmo, porque tu não vai fazer nada, é só Ele mesmo. Quem tem o poder de mudar o homem é você? Quem tem o poder de convencer o homem do pecado, dos seus maus caminhos é você? Nem você, nem eu. É o Senhor, é o Espírito Santo de Deus. Ele que faz todas as coisas mesmo. Não adianta. Para nós, eu falei, Graça, é uma coisa impossível. Ele falou assim, não, é impossível para nós. Eu falei, Graça, Jonas ficar dentro da baleia do peixe 3 dias é uma coisa impossível. Não, baleia não, desculpa, um peixe. Um peixinho. É impossível ficar dentro da barriga de um peixe 3 dias. Para mim, o Jonas era morto. E Deus ressuscitou ele. Falou, amigo, tu vai dar uma chancezinha para tu. Agora tu não desperdiça, não. Então, assim, eu falei, é impossível, irmão. Para nós é impossível. Você já pensou nisso? Quando a gente lê, acha tudo bonitinho, né? Passou 3 dias, tudo é calmo, tranquilo. Não é não, irmãos? 3 dias na barriga de um negócio ali é difícil. E Deus diz que, a história diz que ele deitou lá, brabo que Deus não destruiu ali a cidade, ele deitou um pouquinho, Deus fez uma árvore ali, nasceu uma árvore ali na hora ali, e no outro dia fez a sobrinha para ele, e ele brabo, igual siri na lata, brabo. Aí no outro dia, cadê a planta? Murchou. Aí eu achei engraçado que Deus falou para ele assim, aí tu tá reclamando, tu nem plantou, rapaz. Tu nem plantou, tu tá reclamando que a bicho murchou, tu plantou? Eu imagino Deus falou assim, é da tua conta que eu fiz? Cuida da tua vida. Imagina Deus falou assim, cuida da tua vida, rapaz. Quem fez foi eu. Eu fiz nascer e matei. Eu tenho poder para isso. Tu tem? E Jonas continuou irritado.
Porque, irmãos, às vezes é assim, não tem quem mude a gente, hein, pastor? Se você não quiser, se você não descer, não tem quem mude. Não tem quem mude, você reconhecer assim, eu preciso mudar do que eu estou fazendo aí. Eu sempre lembro de Paulo. Paulo era um matador de cristãos, né? Eu sempre lembro de Paulo. Ele achava que estava fazendo as coisas certas, né, pastor? Estou fazendo as coisas certas, em nome do Senhor. Que Senhor? Teve que ter um encontro com Ele. E quantas vezes eu preciso ter um encontro com Jesus? Todos os dias. Todos os dias eu preciso ter um encontro com Ele. Eu dirigindo, eu falo com Ele. Eu em casa, eu falo com Ele. Às vezes eu estou assistindo um filme lá e a graça só escuto só o barulho. Chorando sozinho. Eu preciso ter esse encontro com Ele. Eu tenho que ter essa intimidade com Ele. Eu tenho que ter isso. E quantas vezes você não chora na presença do Senhor, você não se derrama, você não abre a sua boca e fala assim, eu preciso de um milagre. Mas não é da boca para fora. É igual aquela oração que não aceita. Sabe qual é a oração que não aceita, irmãos? É a oração da boca para fora. Eu até dei um exemplo lá ontem na casa da irmã, de uma irmã abençoada aí. Eu falei, a oração que Deus não aceita, é a oração que é feita da boca para fora. Eu dei até um exemplo. A Graça quer matar nosso vizinho, que o vizinho ele bota o som alto. A Graça fala assim, Jesus, converta ele. Eu falei, tu não quer que ele se converte não, rapaz. Tu quer que ele some daqui. Fala sério. Por isso que Deus não escuta. A oração é da boca, não é daqui. Do coração é diferente. Deus, ele age porque ele escuta o seu coração. Porque a boca, ela fala o que quer. Não é isso? A gente louva o Senhor e depois a gente deslouva, como diz o outro. Louva o Senhor e depois deslouva. Então a boca fala o que quer. O coração, Deus vê o quê? Mas porque não é porque Deus é açougueiro, não, irmãos. Ele conhece o nosso coração. Irmãos, para afindar, para não demorar muito, eu não prego, eu gosto muito de conversar. Então, Deus, ele restaurou ali o povo de Nínive. Ninguém morreu, se converteram, foi um milagre tremendo. E Jonas caiu do cavalo, quebrou a cara. Porque, na realidade, irmãos, quando Deus fala para você falar com alguém, ou ajudar alguém, você acha que Deus está ajudando alguém, Deus te levou para você para ajudar alguém, Deus está ajudando é você, rapaz. Deus está tratando o seu caráter e o meu caráter através da pessoa. Como isso? Eu acho que falei para o PW uma vez. Tinha um rapaz que distribuía comida para fora, para as pessoas que ficam na rua, sem alimento. Ele tinha um restaurante. E todo dia os caras iam lá pegar comida, os drogados e tudo mais. E todo dia ele dava. Aí um dia o drogado falou assim, tu tá achando? Por você me dar comida, eu vou me converter? Eu vou para a tua igreja? Ou que tu vai mudar alguma coisa em mim? Ele falou, não, você pode vir amanhã pegar a mesma comida, não se preocupe com isso não. Aí no outro dia ele falou, rapaz, deixa eu te falar uma coisa para tu. Quando eu estou fazendo isso para você, eu estou fazendo é para mim. Deus está mudando o meu caráter através da tua vida. E é assim que Deus trabalha, irmãos. Você pensa que só teu irmão que é ruim que está do lado. Deus tem que mudar o teu irmão, Deus tem que mudar você, rapaz, para enxergar as coisas, os planos, os propósitos dele na tua vida. Se você tem um chamado, não fuja do chamado. Não faça igual Jonas. Não fuja do teu chamado. Que você foi chamado para quê? Para ajudar? Ajude. Certa vez a gente estava aqui no ensaio e a gente estava ensaiando aqui até com o André. E eu falei, André, eu não gosto de worship. Eu não gosto de worship. Que é uma música muito melódica, mas aí eu prestei atenção na letra, na hora do ensaio. Então isso me tocou. Eu chorei muito no ensaio. Que ele falava assim, que eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Eu falo, cara, quem fazia esse trabalho era o escravo. Então foi João. João falou assim, eu não sou digno de desatar a tua sandália. Então João não era nem considerado um escravo. E ele batizou Jesus no Rio Jordão. Então eu sou o quê? Eu pensei, cara, então o que eu sou? Nada. Eu estou achando que eu sou muita coisa. Que eu faço muita coisa, que sem mim as coisas não andam. Sem você as coisas andam, porque a obra não é tua, a obra é de Deus. Você apenas é um vaso, se você não quer, Deus usa outro. É assim que funciona. Não adianta porque você não vem, a obra vai parar. Não vai PW. São 3 músicas aqui na igreja. A Barbie, PW e eu. PW não vem, vai parar o louvor? Não. Bárbara não vem, vai parar, Bárbara? Não. Se eu não vim, não vai parar. Por quê? Não para. Deus sempre coloca alguém, irmãos. A obra de Deus, não, você para. Mas Ele não para. O Senhor, Ele não dorme, irmãos. Amém? Irmão, então não vamos ser igual o Jonas. Vamos ser igual o Jonas. Não espere chegar a esse ponto, não. Eu cheguei a esse ponto.
Brigava com todo mundo. Depois eu conto um pouquinho para vocês como é que foi a minha história, mas hoje agora não dá. Eu brigava com todo mundo e achava que estava certo. Brigava com pastores, com diáconos, o pessoal tudo aí, eu ia sair na mão mesmo, sabe? Mas o Senhor mudou isso. Por quê? Porque eu quero mudar. Eu não consigo crescer espiritualmente se eu não mudar meu jeito de ser. Não adianta. Cristo não está em mim. Eu falo que sou dele, mas ele não é meu. Eu falo que eu sou. Eu falo que Deus está na casa, certo? Mas Deus não está na tua casa. Não, eu vou louvar o Senhor lá na igreja, porque Deus está na igreja. Não, Deus está na tua casa, na tua vida. Deus está na casa, mas não está. Como um dia eu ouvi assim, essa casa está alugada, essa casa pertence ao Senhor Jesus. Aí eu passei, estava um reboliço dentro da casa, eu falei, mas está alugado para o outro. A casa é do Senhor Jesus, mas está a bagaceira lá dentro, está alugada para o outro. Irmão, para com isso. Eu não estou dando bronca nos irmãos, não. Eu falo de mim mesmo. A gente tem que realmente conhecer a Cristo. Saber que Ele é perdoador, Ele é misericordioso, Ele salva quem Ele quer, Ele faz o que Ele quer. Eu não tenho opinião de nada. Ele faz tudo. Ele faz tudo. Você pode ter muitos estudos, você pode saber muitas coisas. Se você não tiver aquela palavra-chave, assim, o chamar de Deus para fazer algo, você só tem. É igual aquela pessoa que tem muito dinheiro, só tem muito dinheiro. Não tem mais nada. É vazio, é oco, é um sepulcro caiado. Então, tenha sabedoria, sabe lidar com as pessoas, sabe conversar, sabe entrar, sabe sair, sabe perdoar, que é o difícil, a gente perdoar, a gente não perdoa. Se quiser, ele vem até mim. Olha, Jesus ensina o contrário. Se o teu irmão está com alguma coisa, uma pendência, vamos falar assim, né? Você tem que fazer o quê? Se o teu irmão te ofendeu, tu vai lá nele. Tu que vai lá nele. Olha, não é nem ele que chega em tu. Sabe por quê? Porque tu vai mostrar que você é diferente, você é do Senhor, você conheceu a Cristo, não só da palavra, mas você vive. Você vive Cristo em você. E as pessoas têm que saber que Cristo está em nós. Não é só porque eu vou de terno para a igreja, só porque eu sou crente. Não, isso não tem nada a ver isso. Minhas ações vão dizer isso. O meu testemunho vai dizer isso. Amém?